Bom, então vamos lá. Só vou repetir só para ficar gravado, tá? O que a gente estava conversando aqui rapidinho. Então, a gente fala sobre essa consciência, né? Dessa situação da consciência ética. Então, e a gente precisa fazer uma análise, como eu estava falando antes, é muito fácil no ambiente controlado eu ter a fala de eu faço isso, eu respeito isso, para mim tudo isso é normal, né? Ou seja, aquela palavra que a gente abraça a causa e está ótimo. E na verdade, nosso comportamento a gente luta para vender essa imagem, mas a nossa análise leva a gente a ter um comportamento duvidoso com relação a essa situação de que qual é a atitude correta, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Isso, agora acho que eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu só pôr a tela inteira aqui para vocês verem o que eu estou falando. Porque quando a gente faz essa situação de querer vender uma imagem, é porque a gente precisa enxergar como que aonde que a gente está lutando para estar nessa pirâmide, né? Essa pirâmide chama pirâmide de Maslow, tá? Então, quando eu falo da pirâmide de Maslow, a gente entende em que aquela parte da fisiologia, ela é o que a gente busca sempre em primeiro lugar, né? Que é a água, a comida, o sexo, o sono, tá? Então, assim, é aquela coisa fisiológica, tem a ver com o nosso ser, o nosso meu eu material. Quando a gente enxerga isso, estou falando do indivíduo. A partir do momento que eu começo a pensar o indivíduo dentro de uma relação, ou seja, começa a coletividade, né, de falar de coletivo, alguém querendo entrar aqui, querendo o coletivo, o que acontece? A gente começa a enxergar do laranja segurança para cima. E o topo é individual, mas é aquele intrínseco, né, que está no interno. Então, quando eu falo para vocês que a gente vê pessoas que falam uma coisa e na hora da pressão, ali do ambiente externo, do campo, faz outra, essa pessoa ela está buscando um pertencimento que está na faixa do meio aí, ó, entre amor e relacionamento, tá? E aí o que acontece? Só que só isso se sustenta se as partes de baixo estiverem sustentadas. Então, a gente precisa enxergar como que a gente trabalha diante de situações, como que a gente trabalha, vírgula, como que a gente age diante de situações que colocam a gente em xeque, né? É muito comum a gente ver pessoas que titubeam na hora da pressão, né? A atividade que vocês vão fazer na nossa próxima aula, ela é uma avaliação individual, só que ela é ao ar livre. E ela tem a ver com uma situação de autoanálise. Ou seja, não tem nenhum certo, nenhum errado. O problema é como que a gente se enxerga diante de falas que aí eu faço a pergunta e aí vocês têm que responder para si, né? Não para os outros. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que como que a gente se posiciona diante disso. Eu acho que eu vou acabar fazendo aqui com vocês, em vez de fazer no estacionamento, a gente faz em ambiente controlado mesmo, que não vai dar erro, não. Deixa eu só abrir aqui. Bom, eu quero que vocês aí peguem um papel. São 25 perguntas que eu vou fazer para vocês, tá? Dessas 25 perguntas, nenhuma está errada. A resposta que você der não tem erro, né? Então, o que eu quero que vocês marquem quantos pontos vocês vão fazer, tá? Cada resposta sim, um ponto, ok? Então, agora, peraí, opa. Oh, meu Deus, a internet hoje não está ajudando. Não vai.
que agora foi. Então, ó, cada resposta assim, um ponto, tá bom? Isso era para fazer a gente ir lá, lá no estacionamento, a gente faz aqui sem problema nenhum. Ok? Então, vocês estão prontos aí? É só para anotar um pontinho, depois vocês vão fazer uma regra de 3. Ok? Então, bora lá. Ó, só marque se se eu acabar a frase, você falar sim. Tá? Essa é a negócio. Eu acabei a frase, vocês falaram sim. Então, vamos lá. Agora, analisando, então, a ética cotidiana e as suas pequenas escolhas, ok? Então, pergunta 1. Você já assumiu um erro, mesmo sabendo que poderia colocar a culpa em outra pessoa? Você já assumiu um erro, mesmo sabendo que poderia colocar a culpa em outra pessoa? Pergunta 2. Se você já desenvolveu algo que recebeu por engano. Desculpa. Se você já devolveu algo que recebeu por engano, mesmo sem ninguém perceber. Se você já devolveu algo que recebeu por engano, mesmo sem ninguém perceber. 3. Se você já deixou de colar, copiar ou dar uma olhadinha em uma prova do colega porque entendeu que isso feria sua própria formação. Se você já deixou de colar, copiar ou olhar a prova, o trabalho do colega, tá? Porque entendeu que isso pode ferir sua própria formação. Pergunta 4. Se você já corrigiu uma informação falsa que havia repassado, mesmo ficando constrangido. Se você já corrigiu uma informação falsa que havia passado, mesmo ficando constrangido. Pergunta 5. A última desse bloco, tá? Se você já pediu desculpas sem tentar justificar demais o erro cometido. Se você já pediu desculpas sem tentar justificar demais, né? Quando a pessoa justifica demais, o erro cometido. Vamos passar agora para o bloco 2, que é a ética, a verdade e fake news. Então, pergunta 1 do bloco 2. Se você costuma verificar a fonte de notícias antes de compartilhar, especialmente quando ela confirma algo que você já acredita. Se você costuma verificar a fonte de uma notícia antes de compartilhar, especialmente quando ela confirma algo que você já acredita. Pergunta 2 do bloco 2. Se você deixou de compartilhar uma notícia, meme ou vídeo porque percebeu que poderia manipular, ridicularizar ou prejudicar alguém. Se você já deixou de compartilhar uma notícia, meme ou vídeo porque percebeu que poderia manipular, ridicularizar ou prejudicar alguém. Pergunta 3. Se você já mudou de opinião depois de ouvir argumentos melhores que os seus. Se você já mudou de opinião depois de ouvir argumentos melhores que os seus. Pergunta 4. Se você já reconheceu publicamente que estava errado em uma discussão. Se você já reconheceu publicamente que estava errado em uma discussão. Pergunta 5.
Se você entende que vencer um debate usando mentira, peraí, se você entende que vencer um debate usando mentira, distorção ou humilhação não é vitória. Não é vitória argumentativa, mas é falha ética. Vou ler de novo, tá? Se você entende que vencer um debate usando mentira, distorção ou humilhação não é vitória argumentativa, mas é falha ética. Agora, bloco 3, pergunta 1. Que é ética nas relações e respeito aos outros, né? Se você já interrompeu uma piada, comentário ou brincadeira por perceber que ela humilhava alguém. Se você já interrompeu uma piada, comentário ou brincadeira por perceber que ela humilhava alguém. Pergunta 2. Se você consegue conviver com uma pessoa que pensa diferente de você sem tentar destruí-la moralmente. Se você consegue conviver com uma pessoa que pensa diferente de você sem tentar destruí-la moralmente. Pergunta 3. Se você já defendeu alguém que estava sendo excluído, ridicularizado ou silenciado em um grupo, Se você já defendeu alguém que estava sendo excluído, ridicularizado ou silenciado em um grupo. Pergunta 4. Se você já abriu mão de uma vantagem pessoal para não prejudicar alguém em situação mais vulnerável. Se você já abriu mão de uma vantagem pessoal para não prejudicar alguém em situação mais vulnerável. Pergunta 5. Se você acredita que respeito não depende de afinidade, amizade, religião, aparência, gênero, origem social ou opinião política. Se você acredita que respeito não depende de afinidade, amizade, religião, aparência, gênero, origem social ou opinião política. Bloco 4, pergunta 1. Se você já entregou um trabalho verdadeiramente seu, mesmo sabendo que uma versão copiada poderia render nota maior com menos esforço. Uso da IA, né? Se você já entregou um trabalho verdadeiramente seu, mesmo sabendo que uma versão copiada poderia render uma nota maior e com menos esforço. Pergunta 2, bloco 4. Se você considera antiético colocar o nome de alguém em trabalho de grupo quando essa pessoa não contribui em nada. Se você considera antiético colocar o nome de alguém em trabalho de grupo quando essa pessoa não contribui em nada. Pergunta 3. Se você aceitaria perder nota para manter a honestidade acadêmica. Se você aceitaria perder nota para manter a honestidade acadêmica. Pergunta 4. Se você entende que uma formação em engenharia exige responsabilidade com pessoas, segurança, dados, processos, máquinas, meio ambiente e sociedade. Se você entende que uma formação em engenharia exige responsabilidade com pessoas, segurança, dados, processos, máquinas, meio ambiente e sociedade. Pergunta 5 do bloco 4. Se você recusaria participar de um projeto técnico que oferece risco às pessoas apenas para cumprir prazo, agradar chefe ou reduzir custo.
se você recusaria participar de um projeto técnico que oferece risco às pessoas apenas para cumprir prazo, agradar chefe ou reduzir custo. Bloco 5, pergunta 1. Se você manteria sua decisão ética, mesmo sabendo que ninguém descobriria uma escolha errada. Se você manteria sua decisão ética, mesmo sabendo que ninguém descobriria uma decisão errada. Pergunta 2, bloco 5. Se você denunciaria uma fraude acadêmica, técnica ou profissional que pudesse prejudicar outras pessoas, mesmo sabendo o risco de se indispor com colegas. Se você denunciaria uma fraude acadêmica, técnica ou profissional que pudesse prejudicar outras pessoas, mesmo correndo o risco de se indispor com colegas. Pergunta 3. Se você recusaria um benefício, estágio, indicação ou oportunidade obtida por favorecimento injusto. Se você recusaria um benefício, estágio, indicação ou oportunidade obtida por favorecimento injusto. Pergunta 4. Se você teria coragem de contrariar seu grupo quando todos estivessem defendendo algo injusto e discriminatório ou falso. Se você teria coragem de contrariar seu grupo quando todos estivessem defendendo algo injusto, discriminatório ou falso. E a última pergunta: se você está disposto a transformar uma atitude concreta da sua vida a partir de agora. E não apenas falar sobre ética, né, em ambientes controlados. Então, se você está disposto a transformar uma atitude concreta em sua vida a partir de agora, e não apenas falar de ética em ambientes controlados. Bom, o que vocês têm que fazer agora? Quantos sim, né, ok, vocês marcaram, tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer uma regra de 3, tá? 25 é 100% e o que vocês acharam é X. Aí faz a regra de 3, marca e para que a gente vai continuar. Então, aí, 3 minutos para fazer a conta, 2 minutos para fazer a conta, né? Uma regra de 3 em porcentagem aí. Então, 25 é 100%, o quanto vocês marcaram é X. Fizeram a conta? Sim, sim. Sim, todo mundo fez? Ótimo. Quem entrou por último, acho que foi Gabriel, né? Depois, Gabriel, você vai ter que assistir o início da aula, porque são 25 perguntas e eu não pude parar, tá? Então, ou agora vocês vão fazer o seguinte.
Fez a regra de 3, saiu uma porcentagem, tá? E em cima dessa porcentagem, eu quero que vocês entendam, enxerguem vou fazer 4 situações aqui, 4 perguntas que vocês agora têm que começar a anotar, tá bom? Vai gerar meio que um relatóriozinho pequeno aí, mas vai ser legal. Dentro dessas 25 perguntas, tá? Então, no bloco 1, a gente falou a ética cotidiana, né, as pequenas escolhas. No bloco 2, a ética, a verdade e fake news. Bloco 3, ética nas relações e respeito aos outros. Bloco 4, ética acadêmica e formação profissional. E bloco 5, ética sob pressão, quando ninguém está vendo. Então, qual bloco que trouxe mais assim, incômodo para vocês? Qual pergunta, né, se está aí, vocês lembrarem, qual delas que te incomodou mais a vocês? E, professor, eu saí anotando tudo que você estava falando aqui no tempo e fui dando as minhas notas, né? E eu fui escrevendo, você foi falando, eu fui escrevendo assim e já fui dando as notas. Tá. Teve uma que eu marquei não, que foi uma das últimas, né? Que é, Não, você tudo bem. denunciaria... Luiz, não fala não. Então não fala, vou falar. Mas essa me incomodou muito, porque... Tá. E teve mais algumas, duas, acho que no bloco 1 ou no 2, que me incomodou. Incomodou? Eu vou falar os blocos aqui de novo. Arthur, só um minuto. Eu acabei batendo o dedo aqui para fazer um negócio aqui, mas deixa eu abrir o texto, que eu acho que é até melhor para vocês enxergarem o texto. Só um minuto. É que isso é para a gente fazer lá ao vivo, né? Era bem interessante, porque visualmente falando, o impacto é diferente. Deixa eu só abrir ele aqui de novo. Área de trabalho, feeling. Ética. Cadê? Aqui. Prova. Bom, eu vou abrir aqui o texto que eu abri aqui, só para vocês olharem as perguntas e marcarem as perguntas que mais te incomodaram, tá? Pode ser? Pode. Eu acho que fica melhor, né? Deixa eu só pôr na tela grande aqui. Pode falar. Professor, teve uma última pergunta, não sei se pode ser, tá? Mas é porque eu fiquei na dúvida dela. Ela falou que era um favorecimento ilícito. Aí, tipo assim, eu fiquei na dúvida, o que seria um favorecimento ilícito? É propina. Ah, tá. Aí é bem específico. Ele é ilícito. Ter colocado uma Você recebeu um suborno. Sim, mas às vezes, por exemplo, poderia ser uma entrevista onde o cara já te conhecia antecipadamente. Isso aí seria um favorecimento, seria ilícito, mas não tão grave quanto a propina, entendeu? Por isso que ficou... Qualquer favorecimento que não seja justo, ele é antiético. Não tem meio ético. Entendeu? Eu sei que não é antiético, mas não seria tão imoral, porque, tipo assim, como é que eu posso dizer? Querendo ou não, a gente sempre fala muito questão de network. Então, às vezes, você trabalhou num lugar, ou você conhece a pessoa... Entendi. Só queria passar à frente. Tá? Então, o que acontece? E era para vocês enxergarem como que ficou. É isso que é o legal. Só que a gente não faz isso aqui. A gente pode fazer depois da última aula, a gente faz presencial, porque o impacto é diferente mesmo. Ele é bem legal, essa história, tá? Então, aí tá as perguntas. Então, eu vou passar por bloco, e aí vocês vão enxergando. Lembrando, não tem resposta errada. O negócio é individual, tá? Então, veja aí qual pergunta se incomodou e marque. Certo?
Vou deixar um tempinho aí, alguns segundos. Se fosse pessoalmente, o próprio julgamento alheio já ia mudar a resposta. Isso. Bloco 2. Professor, é para falar somente o bloco ou a pergunta em específico? A pergunta, Gabriel. Pode marcar o bloco, mas pode marcar. E tem que marcar a pergunta. Tá, beleza. Ah, você está vendo, você pode fazer a atividade. Mas não foi eu que entrei depois, não. Ah, não? Então teve alguém que entrou depois. Eu aqui Deixa eu consegui começar. achar a porcentagem certinha. Tá. Foi Vinícius, está escrito aqui, ó, Vinícius. Então dá para fazer aí, Vinícius. Vou passar para o bloco 3, tá? Beleza, professor. Obrigado. Aí. Ô, professor, é para só destacar qual pergunta. Qual o bloco e a pergunta? Principalmente a pergunta. Tá. Pergunta, bloco 4 agora, hein? E bloco 5. Certo? Marcaram, então, aí a pergunta que mais incomodou vocês, né? Bom, então, agora que vocês já marcaram que mais incomodou, vou voltar, e aí vocês vão marcar agora a pergunta que mais Peraí, que mais oh, meu Deus do céu, como que é? Que mais gerou orgulho, né? Que deu assim, nossa, eu tive orgulho dessa resposta, tá? Só vou abrir aqui de novo, é que eu estou tentando fechar essa pirâmide que está atrás de mim aqui, mas não deu certo, não. Vou pôr aqui de novo. Bom, então, qual é a que mais gerou orgulho de responder? Professor. Bloco 1. Vou passar de novo, tá? Pode falar, Alexandre. Eu acho que algumas dessas aí a gente não deveria sentir orgulho de nada, não. A gente deveria fazer, porque ela já é o correto a ser fazer. Alexandre, vou deixar nem se completar a frase, porque você está avaliando seu pensamento. Isso é ótimo. Mas você não pode induzir a resposta de ninguém. Não, claro que não. É só fazendo um comentário. Porque... Não, então, porque nesse momento, a gente pode, numa fala, a gente induz. Isso que é interessante. É que a aula é assim mesmo. É que se fosse lá na garagem, no estacionamento, vocês iam fazer tudo muito longe um do outro, então não tem como comunicar. Por isso que teria que ser num campo aberto, essa caminhada. É bem legal isso. Faz sentido. Professor, você retorna no bloco 1 de novo, por favor? Sim.
Ó, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão marcar a pergunta que mais gerou orgulho e também a outra é a pergunta que revelou uma contradição pessoal. Tá? Vocês fizeram, então, a pergunta que mais incomodou. Agora estou fazendo a que gerou orgulho e a que mais gerou, assim, a que gerou contradição pessoal. Pode ser mais que uma, tá? Então, vou passar os 5 de novo. Vocês vão ter que marcar. Então, a que mais deu o bloco e a pergunta que mais deu orgulho. A que mais gerou, a que mais incomodou, que foi a que vocês fizeram agora, a que mais gerou orgulho e a que mais trouxe contradição pessoal. Tá? São essas 3 avaliações agora em cima de cada pergunta. Então, como contradição? Contradição é o seguinte: eu penso de um jeito, ajo de outro. Eu ajo conforme a sociedade quer que eu haja. Entendeu? Então, eu tenho que fazer aquilo, porque senão eu posso ser mal visto. Vamos dar um exemplo, tá? A pessoa, ela é homofóbica e ela fala que não é, mas ela é. Só que ela não fala que não é porque ela tem medo de ser discriminada ou, se fazer alguma coisa, que a homofobia hoje é crime, gerar aí alguma situação estranha para ela, tá? A pessoa faz coisas que não podem parecer, né? Transparecer. Então, isso daí é contradição. Tá? Então, vocês vão marcar a pergunta que mais incomodou, a que mais deu orgulho e a que mais trouxe aí que revelou uma contradição pessoal. São as 3 coisas. Pode ser mais de uma pergunta em cada um desses 3 pontos, tá? Então, vamos lá. Pensando no bloco 1, que já passou bastante tempo, vamos passar para o bloco 2. Pode falar. Professor, eu tenho uma coisa que sempre entra em conflito com os meus pensamentos em relação à piada. Por exemplo, quando você faz uma piada, é uma piada. Na verdade, ela acaba tendo essa conotação pejorativa, né? De alguma forma. Eu entendo que é mais, assim, uma piada, dependendo do contexto ali, ela é apenas uma piada, mas, claro, se você permanece naquela citação, uma espécie de perseguição, aí sim talvez ela se torne uma coisa desagradável. Eu não sei se eu tenho eu não sei se o meu raciocínio faz sentido para você, mas é porque eu gosto de piadas. Eu não costumo fazer piadas dos outros, mas às vezes você, enfim, de uma situação, você às vezes é bombardeado com sarcasmo, alguma coisa nesse sentido. Então, como que a gente deve tratar essa questão? Porque é muito sensível, e eu tenho sempre essa questão de que eu tenho esse raciocínio de que piada é uma piada, mas que às vezes não deveria ser levado tão a sério, mas, claro, em momentos oportunos, né? Em outros momentos, principalmente como você acabou de citar sobre o homossexualismo, que é uma coisa que é muito sensível, você tem alguns outros desdobramentos. Então, o que seria o correto de raciocinar em relação a isso? Bom, vou ser bem sincero com você. Piadas, a gente toma muito cuidado, porque tem até palavras hoje que a gente não pode mais utilizar. Por exemplo, a gente não pode utilizar a palavra criado mudo. É mesa de apoio agora. A piada, quando, para mim, está provocando alegria, e ela fala de alguma coisa que não me pertence. Então, por exemplo, eu fazer piadas de uma pessoa que sofre de nanismo, né? Aí que acontece? Eu não sou anão, eu tenho quase 2 metros. Eu não tenho lugar de fala. Essa piada, ela não é... Ela fere a moral daquela pessoa. O caráter daquela pessoa.
essa piada não pode ser mais citada. Então, quando a gente fala de lugar, fazer situações de deboche, de coisas assim, esse sarcasmo que vou ferir alguém e eu não tenho lugar de fala, eu preciso tomar muito cuidado, porque muito provavelmente quem está me ouvindo talvez esteja falando assim, quem é ele para falar isso? Para fazer piada disso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Tá? E é bom a sua pergunta, eu gostei da sua pergunta. Porque, por exemplo, eu não gosto de piada de gordo. Eu sou gordo. Eu pesei 150 quilos e hoje eu peso 104 quilos. Entendeu? Eu sei o que é sofrer gordofobia. E aí, quem pode fazer uma piada de gordo que eu não me sinto mal? Um gordo. Se a pessoa é gorda fazendo piada do gordo, ele tem lugar de fala. Aí eu não me sinto mal. Porque eu me coloco no lugar dele e eu me vejo que eu passei pelo que ele está falando. Ou não, dou risada e tudo mais. Mas a pessoa tem lugar de fala para falar aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Tá? Professor, Oi, pode falar, Túlio. Perdão. É porque como o Alexandre citou a questão de piada, eu trabalho numa empresa, a gente trabalha com elétrica, montagem de painel e tal, e a gente trabalha por freelance e tal, e tem bastante pessoas, bastante eletricistas e tal, e assim, tem um senhor que entrou lá, e ele não tem os dentes, sabe? E assim, ele chegou na parte de outro galpão, tinha um rapaz mais novo, que estava lá em cima, aí ele citou, ele fez a seguinte piada: sai daí de cima, porque, perdão, tá, mas ele fez a piada, sai daí de cima porque você não tem asas, você tem chifre, e chifre não para a queda. O cara olhou para ele e falou, eu pelo menos tenho dente. Isso. Aí depois os caras fizeram um pouquinho dessa piada de negócio. Essa piada ofendeu ele. Mas ele, a princípio, chegou fazendo uma piada que talvez o outro cara, se tivesse um relacionamento, tivesse sofrido com isso, talvez também não gostasse, sabe? Então, isso às vezes é questão de lugar de fala. Por exemplo, hoje eu faço academia e eu compreendo o que o senhor está falando. Porque eu já tive apelido de baleia, apelido de gordinho, eu tinha muita espinha, o pessoal falava que eu tinha cara mordida por pitbull e etc. E a geração foi outra, né? A gente meio que passava por cima disso aí. E assim, e a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, é da zoeira. Então, assim, eu nunca me incomodei. Eu sei que hoje é uma... Mas, por exemplo, se hoje eu fizesse uma piada de gordo, foi o caso citado, tá? Assim, talvez o senhor me interpretasse mal. Não, mas o cara tá zoando porque ele é da academia. Mas eu já fui gordo, sabe? E, assim, eu fico meio assim, até onde vai esse lugar de fala da pessoa que já participou ou não daquilo ali, sabe? Bom, Túlio, então dando aí uma sequência na fala aí do Alexandre, o que você falou. Por exemplo, quando eu faço alguma coisa ligada a gordo, eu falo, eu sou bariátrico. Eu começo já falando, eu sou bariátrico. Para a pessoa entender que eu estou no meu lugar de fala. Aí ela se posiciona. Tá? Então, a gente precisa enxergar esse lugar de fala. Quem tem ali perto dos 40 para mais, fomos criados nos 35 para mais, fomos criados numa geração em que o bullying, não existia essa palavra bullying, né? E hoje, com esses 35 mais, vamos falar assim, né? 35 para cima aí de idade, acha que o mundo está ficando chato. E não está ficando chato. O mundo está ficando inclusivo. E é essa inclusão que uma boa parte das gerações que estão hoje se convivendo não consegue entender. E aí eu falo para você, Túlio, uma coisa que a gente está passando, e eu já comecei a passar por isso, olha que coisa louca, é o etarismo. Então, eu vou fazer 50 ano que vem.
Eu não me acho velho. Eu não me acho velho. Mas tenho pessoas que convivem comigo, que estão acima dos 30, não chegaram a 35, que já se consideram velhos, e aí eles falam para mim, Sidney, eu tenho 33, já sou velho. Você é ancião. Eu falo, você não sabe o que é isso. Então, as pessoas começam a inverter as situações, né? Gente, eu estou passando aqui os blocos, a gente está falando aqui, mas vocês têm que marcar, tá? Qual é a pergunta que gerou incômodo, orgulho e contradição pessoal? E eu pus uma pequena explicação de contradição pessoal no chat, tá? Vai para o bloco 4 e a gente continua aqui a fala. Então, tem uma coisa que eu não curto muito, é isso. Então, por exemplo, você falar da moral, do caráter da pessoa, do aspecto físico ou de uma necessidade que ela tem, uma deficiência que ela tem, que nem é portador de necessidade, né? A pessoa é com deficiência, né? Agora não, já há um tempo pessoa com deficiência, não é portador de necessidades especiais, que ninguém porta ser cadeirante, ou ser cego, ou ser surdo, né? Ou ser autista, né? É pessoa com deficiência, a gente tem que falar abertamente as coisas. A gente enxerga que muita gente ainda luta com isso. Por exemplo, muita gente ainda não consegue falar que a pessoa é preta. Não, a pessoa é morena. Não, existe a raça morena? Não, a raça dela é preta. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E a gente precisa enxergar como conviver com toda essa situação. E aí, Túlio, você que trouxe esse exemplo do seu convívio profissional, e eu acredito que no meio de peão, como eu já trabalhei junto com muito peão, você acaba enxergando que a fala deles, eles são zoeira, e não entende que está magoando alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mágoas que podem acontecer, né? É uma coisa bem difícil, assim, né? Tá? Aí minha câmera acho que travou. Aí voltou agora. Aí, só o Alexandre tocou num assunto, o Alexandre se levantou, mas antes de você falar, você tocou no assunto, e aí eu tenho que falar. Você falou assim, homossexualismo, tá? Essa palavra final, ismo, você remete à doença, né? Então, por exemplo, uma das coisas que caiu, não se fala mais homossexualismo, se fala homossexualidade. Tá? Então, a gente não fala mais isso, porque o ser homossexual não é ser doente, tá? Estou falando aqui rasgadamente, mas nada não, vamos falar a verdade aqui. Né? É um momento de aprendizagem, né, professor? Porque eu também não sabia dessa questão. Então, eu acho que a gente tem que aprender sempre. E a faculdade, vocês estão aprendendo, lógico, né? Ainda bem que a gente está aqui para conversar. Mas aí o que acontece? Então, por exemplo, a gente usa palavras erradas até hoje. Por exemplo, tem muita coisa assim, está denegrindo a minha imagem. Denegrindo? Que denigre o quê? Então, a gente pega aí um jargão que é utilizado lá desde 1800 e traz para o dia de hoje, 2026, como se fosse atual. Não pode mais usar esse tipo de palavra. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Estou indo para o bloco 5 agora. Mas pode falar, Alexandre, eu te cortei, mas pode falar. Só fazer um comentário, né? E você citou a questão das pessoas, né, que trabalham no trecho e tal, da peãozada e tal, e é só fazer um comentário de que como a gente não percebe determinadas situações. Houve um caso, rapidamente, no Pará, enquanto eu trabalhava no Pará junto com uma turma lá, que na época passava aquela novela do Tufão, não sei se você lembra, que era um jogador de futebol, que a mulher botava gaia nele. Carminha. Isso. E aí a coisa, ela é tão assim, ela é tão interna, tá tão interna nas pessoas que a gente não sabe, que dois amigos, né, que se diziam amigos, só andavam juntos, um esfaqueou o outro porque um chamou o outro de tufão.
Então, você imagina o nível de sensibilidade que esse cara estava, ele deveria estar passando por algum problema na casa dele, entendeu? E um esfaqueou o outro, eles Porque andavam na novela ele era, ele ele era, era ele, corno, né? ele era corneado pela mulher, a mulher passava ele Isso. para trás e tal, e eles bebendo, e um grandão, o pequenininho, chamou o grandão de tufão, e como o outro era bem maior, ele deu umas pancadas no menor, e o menor teve que se valer de uma arma branca, entendeu? Então, é essa questão do apelido, né, é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe, às vezes, o que o outro está Sim, passando. como está passando. E eu vou falar para vocês, cada vez mais na relação profissional que vocês estão inseridos, e que todos nós estamos inseridos, vai exigir de nós inteligência emocional para filtrar a informação e relevar, que é o pior, é o que mais dói, é relevar a fala dos outros, não se importar com. Né? Eu estava em São Paulo, aconteceu um fato desse, eu estava em São Paulo agora, e no feriado, e aí o que acontece? Eu fui para uma festa, e nessa festa tinha um traje específico, e eu fui com esse traje específico, todo ligado a esse traje, né? Quer dizer, grande parte foi com um traje específico. E aí o que acontece? O meu amigo, ele foi drogado no beijo. Aí eu falei assim, porra, como que pode isso, né? E aí, nessa situação de ele ser drogado, ele estava com o namorado dele, ele falou assim para mim, e aí o namorado dele saiu, estava longe, e ele falou, Sidney, fui drogado. Aí eu peguei no braço dele, não larguei assim, até... Aí depois, ele foi drogado com bala, tá, gente? A bala bateu, e ele nunca usou drogas, nunca. Ele é da área da saúde, ele nunca usou. Aí eu falei, olha, você vai ter um efeito que você não reconhece. Aí eu falei, ó, vamos sair daqui. E era música eletrônica. Aí eu falei, ó, a gente tem que ir para um lugar calmo, só para você organizar a cabeça e sentir ar, porque agora você vai sentir um calor e está muito frio. Dito e feito, né? A gente foi para um lugar. Aí ele falou, ó, aquele cara ali que me drogou. E aí ele foi, quando ele estava melhorando, ele contou pro namorado. Aí eu falei, pô, aí o namorado que era baixinho, resolveu tirar satisfação. Lá vai eu, desse tamanho, segurar o menino que bate no meio do meu peito para não brigar dentro da festa. Eu já chamei o segurança, já falei, ó, tem um cara fazendo isso, tá, pode ver que um monte de gente vai começar a passar mal, tome cuidado. E aí eu segurei, e um cara falou um negócio lá que eu não entendi muito bem, mas aí esse baixinho ficou irado e foi para cima. Eu falei assim, cara, filtra a informação. Entendeu? O cara desconfiou do meu amigo, falando que meu amigo, como que já se viu ele não saber que ele foi drogado? Tipo, né? Colocou ele num lugar de comum do que o outro vive. Mas o meu amigo nunca usou. Só que o meu amigo é um cara que gosta de música eletrônica e ele é preto. Então, quem falou isso foi um branco. Na hora, pôs ele lá embaixo, assim. Só que eu não entendi a frase. Só que o namorado desse meu amigo é branco, baixinho. Nossa, o cara ficou irado. E eu falei, olha como que são as coisas. Lá vai eu e o cara que estava dopado, segurando o baixinho para não virar nada, porque a fala levou o baixinho para outro lugar. E eu perguntei para o baixinho, você já sofreu com isso? Aí ele baixou a cabeça. Eu falei, mexeu nele, na essência dele, por causa de uma fala. Então, a pessoa não foi ética de entender e acreditar no outro, que a primeira coisa a gente tem que acreditar, para depois a gente fazer perguntas e averiguar se aquilo é verdade ou não. Né? Então, lógico que a gente vive num mundo muito estranho, né? Mas a gente precisa entender que as pessoas podem carregar suas verdades e falar a verdade. E hoje as pessoas acho que acabam nem acreditando mais nessas coisas, com tanta mentira, né?
Bom, vocês fizeram aí, então, as análises aí, né? A pergunta que mais incomodou, que gerou orgulho e o que revelou uma contradição pessoal. Todo mundo parou aí? Dos 5 blocos? Sim. Agora, eu quero que vocês olhem para o conjunto porcentagem, que é a regra de 3, de 20, em porcentagem, que 25 a 100%, quando você respondeu, quantos por cento? Vocês vão ver aí, a pergunta que, o bloco é a pergunta que mais te incomodou, ou perguntas, né? Que mais se incomodaram, no geral. A pergunta que mais deu orgulho, ou perguntas. E a pergunta que mais revelou uma contradição pessoal, ou perguntas também, tá? Analisem isso. E agora vocês vão escrever qual é o compromisso ético que vocês pretendem assumir a partir de hoje. A partir dessa análise. Qual é o compromisso ético que você pretende assumir a partir dessa análise que você fez, desses quatro indicadores aí, ó, quatro dados que você pegou. A porcentagem, a pergunta que mais incomodou, a que gerou orgulho e a que trouxe mais a contradição pessoal. Qual é o compromisso ético que você pretende assumir a partir de já? Então, escreva essa situação. É um relato individual, não tem resposta certa ou errada, tá? Ela é um compromisso reflexivo argumentativo, tá? Então, eu quero que vocês façam essa relação desses dados aí, ok? Escreva, depois a gente volta a conversar. Vou dar aí uns 5 minutos para vocês escreverem. Ô, Sidney, Oi? você conseguiria mandar no chat as perguntas? Como eu não fiz, eu cheguei meio atrasado, acaba que eu não consegui fazer a primeira. Eu volto aqui, ó, Vinícius, eu volto aqui, ó. Dá tempo, tá? Obrigado. Pode ir fazendo, eu vou dando um minuto, eu vou virando, tá? Beleza, certinho, obrigado. Nada.
Vinícius, deu para ver todas as perguntas? Deu sim, deu sim. Obrigado. As outras eu já estava acompanhando, deu para me fazer, sabe? Ótimo. Só essa que eu não tinha feito. Aí você pegou, marcou o que mais incomodou, que deu orgulho e a contradição pessoal, né? Sim, essa parte eu peguei aqui. Tá. Tô acompanhando. Só a primeira que eu não consegui mesmo. Ok. Então aí, olhe tudo e escreva o compromisso ético a partir de agora. Mais um minuto. Pronto aí, pessoal? Deixa eu ver minha matrícula. Zero nove 11.
Pronto, obrigado, Arthur. Bom, pessoal, antes de terminar, tem que fazer chamada, viu? Que agora tem chamada. Coisa linda. Deixa eu abrir aqui a chamada. Hoje é dia 9, ética. Bom, e aí, uma coisa que eu quero que vocês façam uma reflexão, porque na nossa última aula a gente vai fazer uma triangulação entre o mito da caverna. Pode falar, alguém levantou a mão que agora não estou vendo. Pode falar. Ou não, é alguém querendo entrar, peraí. Bom, então vocês criaram esse argumento, certo? Esse argumento, guarda aí essa folha, porque na próxima aula a gente vai trabalhar a partir desse instante, tá? Mas antes de para vocês encerrarem o material que vocês vão preparar para a próxima aula, né, que a gente vai aí fazendo uma discussão, tá? Vocês precisam responder uma pergunta para você. É lógico que a nossa aula, o nosso fechamento, que começou lá, a gente falou do mito da caverna, veio a situação do fake news, né? A gente está passando por situações, e agora essa avaliação do que é essa performance ética, né? Nossa, né? Então, a gente começou a falar sobre, e a gente está entrando no último item, que é compromisso. Mas é lógico que tudo isso tem como base, o start é o seu pensamento, a sua atitude. E a atitude, ela é formatada em cima do pensar, tá? O pensar é a base. Ele traz o pensar para eu falar, para eu agir. Então, eu nunca vou agir sem falar. E jamais ajo sem pensar. Né? Então, eu penso, falo e ajo. Esse é o caminho. Então, para criar essa atitude, essas ações, assim, né, o agir, a gente precisa rever o nosso comportamento. E isso está se moldando com o tempo. Quanto mais a gente se relacionar com pessoas, trabalho, família, colegas, pessoas aleatórias, mais eu consigo enxergar o quanto eu estou moldando o meu ser ético. E aí, essa finalização, que é essa aula de hoje e a nossa próxima aula, que vocês vão usar esse material, a gente está trazendo essa tensão entre consciência, verdade, liberdade e responsabilidade. Então, a gente está conectando tudo isso, a minha consciência, o meu eu, verdade, o quanto eu enxergo de liberdade e o quanto eu sei o quanto responsável eu sou pelas minhas atitudes. Mas tudo isso é individual. Não existe uma receita pronta para essas coisas. Né? Então, aí tem uma pergunta que eu quero que vocês respondam agora no parágrafo de baixo, que vocês estão escrevendo aí, ó. Em cima estão as métricas, os dados que vocês pegaram dos blocos das perguntas, agora vocês escreveram esse argumento, e agora no final. Eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. A minha ética é convicção ou performance? Se autoanalisa. A minha ética é convicção ou alta performance? Ou performance? Vou repetir. A minha ética é convicção ou performance? Responde aí. Eu vou fazendo a chamada. Vai falando os oks aí para mim, tá? E aí a gente vai só depois fazer um fechamento aqui dessa aula. Pode falar, Arthur. Ou seja, nessa performance quer dizer em relação à carreira? A tudo. Porque a gente fala ética, ela não tem como separar a ética profissional da ética pessoal. Eu sou ético. Entendeu? Performance no sentido de ser melhor, no geral. Performance nesse caso, é performar. É criar um personagem mesmo.
Ah, tá. Eu sou esse personagem, vou criar esse personagem para me sentir bem em relação aos outros. Ah, sim, entendi. Tá? Bom, vou lá fazer uma chamada, hein? Alexandre, tá aí? Só falando ok aqui. Alexandre, Sim. Desculpa. Arthur Alves. Tô aqui. Arthur Yuri. Aqui. Bernardo. Não? Opa, tô aqui, pera aí, desculpa. Tá aí. Daniel. Não? Ó. Deixa eu publicar aqui, aí vocês vão vendo, né, o que eu estou fazendo. Eu parei no Daniel. Então tá todo mundo vendo a chamada aí. Eudes. Presente. Fernando. Presente. Florismar. Não? Gabriel Victor. Presente. Gustavo. Professor, boa noite. Desculpa aí, eu estava... Tá. Eu estou presente, Florismar. Gustavo. Não? João Guilherme. Kaique. Lucas. Eu. Luiz. Presente. Marcelo. Marcelo. Qual Marcelo? Marcelo Pereira está presente. Marcelo Presente. Takahashi. Presente também. Ótimo. Matheus. Presente. Nívia. Presente. Pablo, não está. Renata. Presente. Samuel. Não? Tiago. Não. Tiago Soares. Presente. Túlio. Presente, senhor. Laudione. Presente. Vinícius. Não? Presente. Tá aí. William. Presente. Salva. Agora as salas síncronas têm chamada, viu, gente? Cuidado. Só deixar aí avisado para vocês. Bom, compartilhamento. Bom, então a gente fez aquela análise, né, da porcentagem, respondeu aí os blocos das perguntas, né, que mais me incomoda, qual é essa pergunta que mais me incomoda, a que mais gera orgulho e a que revela contradição, e vocês já escreveram sobre um compromisso ético a partir de agora, a partir desse momento. E, depois disso, escreveram: minha ética é convicção ou performance? Responderam essa pergunta. Eu quero que vocês agora, para a gente chegar no final aqui da aula, vocês têm que fazer agora uma análise desse todo, do que vocês estão falando. Vocês estão falando de vocês mesmos, vocês estão entrando no seu eu. Então, o que é que vocês estão percebendo de vocês? Né? Porque essa pergunta que eu falo, a minha ética é convicção, performance, e isso performance é de performar, tá? Ou seja, criar personagem, criar performance, né? Performar. Não é performance de desempenho, né? Que a gente na indústria vê muito isso. Não, é performance de performar mesmo, né? Então, criar personagem. A gente tem que enxergar que essa situação leva a gente a compreender um verdadeiro eu e entender o quanto eu posso moldar, mas moldar com consistência e consolidar, ou seja, eu vou avaliar os meus valores e disso eu consigo alterar, mudar mesmo meu olhar para aquele valor
e trazer uma atualização para aquele valor. Então, e a gente vai tendo uma compreensão ética minha e do coletivo. A gente precisa ter essa situação, esse olhar, esse cuidado, porque é nisso que está uma das coisas que a própria sociedade busca de um profissional, de uma pessoa, né? Que é esses soft skills, que é a empatia, a inteligência emocional, a autorrealização, e também aquele deep skills, que seja o seu eu mais profundo, que contribui para transformar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse compromisso pessoal que eu tenho com o meu eu e com a sociedade. Então, queria que vocês fizessem essa análise, porque na próxima aula, a gente vai usar esses argumentos que vocês estão trabalhando hoje para finalizar a nossa aula, tá? Então, a nossa próxima aula... Pode falar, Vinícius. Deixa eu ver aqui que você levantou a mão. Aqui, não sei se é na próxima, mas a avaliação vai ser quando? Boa. O que acontece? A avaliação era para ser hoje, né? Então, eu tive que fazer uma alteração aqui de rápida aqui para não dar problema, tá? Mas a nossa próxima aula é dia 17, que é uma quarta-feira, e ela é síncrona. Então, a gente vai fazer tudo síncrono. Tá bom? Aí a gente vai usar esse tipo, o que vocês fizeram hoje, um argumento, e aí a gente vai fazer uma conversa exatamente sobre o que a gente fechar uma ideia. Só que todo mundo vai ter que contribuir isso. E aí eu vou usar uma ferramenta específica, deixa eu até anotar aqui, que é no dia 17. Gente, é dia 17, tá? Quarta-feira. 17. Prova. Opa, entre aspas. E aí o que acontece? Dele vai gerar um produto. E é esse produto que vocês vão subir para a plataforma e lá ele vai ser avaliado. Tá bom? Então, a gente ia fazer hoje presencial e a última era síncrona, mas não vai dar certo. Então, deixamos tudo síncrono mesmo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Eu até marquei aqui que a gente... usar... Peraí. Só um minuto, gente. Eu estou fazendo anotação aqui. Só um minuto. Pronto. Então, a gente vai... Só então recapitulando. Então, eu vou fazer essa situação, vai ser na quarta-feira, a gente vai fazer de forma síncrona. E aí a gente vai fazer um pequeno debate, vocês vão construir um mural, e desse mural vocês vão fazer um olhar ali. O que eu quero que ninguém tenha... A pessoa não pode ter receio de falar as coisas, né? Então, eu vou usar uma ferramenta que eu acho que vai deixar mais anônimo, porque aí não fica aquela coisa exposta, né, das perguntas, das respostas ali. Só para todo mundo participar sem medo, tá? E em cima daquelas falas, a gente vai conseguir criar um documento mais global aí, e aí a gente enxergar um produto final mais palpável, palatável, vou falar assim a palavra certa, né? Mais palatável.
tá? Então, gente, por hoje encerramos aqui. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, né, para que vocês enxerguem o mundo mais ético, mais saudável, mais tranquilo de viver em grupo e coletivo, e assim a gente ter conexões mais robustas, né? Para que a gente possa existir existir com propósito, né? A gente está nesse mundo, a gente tem que deixar alguma marca, algum legado. Qual é a marca que eu posso deixar? E essa marca que tenha como base a ética de vocês, o compromisso, o caráter, a moral de vocês, porque isso faz com que a nossa imagem dure mais tempo do que a gente possa imaginar. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. Então, um beijão no coração de todos. E até quarta-feira, né? Para a gente falar sobre isso. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, porque a aula acaba aqui. Quem quiser conversar sobre a UCE, eu vou ficar aqui na aula, aqui nesse link, tá? Pode falar, Bernardo. Ô, professor, desculpa interromper esse despedido, mas eu fiquei um pouco com dúvida aqui em relação à próxima aula. A gente tem que desenvolver algo sobre o que foi dito hoje para chegar pronto? Como é que é? Não. A gente vai usar o que você desenvolveu hoje para desdobrar. Vai ser tudo em coletivo, igual a gente fez hoje. Tá, mas assim, o que eu tenho que ter pronto na próxima aula? Eu tenho que ter a porcentagem que a gente desenvolveu, aquelas perguntas que incomodou mais, a que deu orgulho e a que foi contraditória. Isso. O que eu me comprometo a buscar. A partir de hoje, o meu compromisso ético a partir de hoje, que é o argumento, certo? Tá, esse compromisso ele está relacionado às perguntas. Está relacionado à sua análise, à porcentagem das perguntas que mais te incomodou, que te deu orgulho, que trouxe controvérsia pessoal. Tá. Certo? Você entendeu? E a questão de convicção e... Como é que é a outra? Aí você vai responder. Depois você vai analisar tudo isso e você vai responder. Você viu? É um funil, que está fazendo um funil. E aí você vai responder para você mesmo. A minha ética é convicção ou é performance? Ah, tá. Tá bom? Bom, beleza. Então, assim, não tem nenhum para-acaso além de remoer essa situação aí. Não, não tem. Esse material, Bernardo, que vai ser a base do seu desenvolvimento da próxima aula. Então, beleza. Certo? E aí o resultado da próxima aula que vai para o Moodle. Para o Canva, né? Então, fechou. Obrigado. Nada. Pode falar, Lucas. Ô, professor, é só perguntar uns negócios aqui que na plataforma tem 2 atividades lá que eu não sei se é... Espera que deixa eu abrir aqui. Eu não parei a gravação, não. Eu nem vou parar a gravação. Vai que precisam de saber disso. Deixa eu abrir aqui. Só beleza. Não está aberto, não. Canvas. Eu coloquei Canvas. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Ética, cursos. Quem que perguntou? Foi o Lucas? Foi eu, Lucas, aonde que você está, Lucas? É na unidade 5. É tarefa Unidade pós-debate e 360 graus. Isso. Então, esse 360, ele teria que ser feito diferente, tá? Como a gente vai fazer tudo individual, tudo síncrono, ele vai ser mudado, tá bom? Essa tarefa pós-debate aqui, deixa eu só abrir ela aqui, ela tem a ver com aquele júri simulado que a gente fez na última aula.
Lembra? Que vocês foram divididos em partes, cada um falou, apresentou e não sei o quê? Sim, lembro. Então, ela tem a ver com aquilo lá. Tá? Que foi da fake news, né? Isso. Beleza. Tá? Aí que acontece? Eu até vou alterar aqui. Ela está como 30 pontos. Vou só diminuir um pouco, porque agora, em 34, desculpa, 34 vai ficar 17 para isso daqui. Vai até 19 de junho. Salvar. E agora, essa outra, vai mudar aí para você, o Lucas. Essa outra atividade, módulos, desculpa, que chama 360, eu vou editar ela vai valer 17 pontos. E aí não vai chamar 360, vai chamar produto final. Esse produto final é o que vai ser o final da aula que vem. Aí vocês constroem o que da aula que vem. Tá? É porque não tem nada escrito nela, você vai escrever. Não tem depois? nada escrito. Então, beleza. Isso é uma verdade. É para isso mesmo. Tá? É só para deixar assim, porque cadê aqui? Eu só vou pôr aqui o prazo de entrega. No caso, a aula que vem é dia 17. Então, vocês vão ter até dia 30 de junho. E ela vai estar disponível a partir do dia 17. Até dia 30 de junho. Tá? É o produto final. Então, esse produto final da aula 5. Eu vou escrever aqui um título da aula 5. E aí, na gravação, eu vou explicar o que vai ser feito. Tá? Por isso estava só 360. Mas agora já alterei aqui. E eu acho que já deve estar alterando aí para vocês. Já deve ter alterado tudo aí para vocês. Vamos ver se alterou mesmo. Aí. Tá lá. Ó. Tarefa pós-debate, que tem a ver com a última aula. E agora, produto da aula 5, tem a ver com a aula que vem. Tá? Hoje foi a aula 4. Certo? Dúvidas? Sim ou não? Não, nenhuma. Tá. Professor, eu vou pedir pro... esse debate, a aula está gravada? Então, tá gravado. Eu vou pedir para o Igor me falar como que eu pego o link dessa aula e eu vou postar aqui no módulo, no Canva. Tá? É porque já passou alguns tempos, a gente esquece algumas coisas. Sim, com certeza. Bom? E esse slide de hoje também já está no Canvas? Não tem, hoje não tem slide, não. Não, eu falo esse trabalho. O que eu apresentei era que eu ia falar lá, ao vivo, para vocês, eu apresentei a folha. Mas então, não é slide, não. Tá. Essa folha não tem, não? Não. Fazer Essa não tem. Nem era para ter, nem era para mostrar para vocês, mas como vocês tinham que ficar olhando a pergunta, eu pus aqui, tá? Tá. Bom, mais alguma pergunta em relação ao material? A matéria, porque aí eu encerro aqui e quem quiser falar comigo sobre o CE, eu estou à disposição. Então, vou encerrar a gravação e aí eu fico à disposição.